Queridos irmãos e irmãs, vamos meditar nesse final de semana a liturgia do segundo domingo do tempo comum, ano litúrgico A. E a liturgia nos convida a refletirmos sobre a vocação. A vocação é dada para cada cristão para que ele possa trabalhar em prol da salvação do homem e da restauração deste mundo para que seja um ambiente propício para vivermos. E Deus, ele chama cada pessoa para que, ao desenvolver a sua vocação, e se desenvolve a vocação descobrindo-a e trabalhando para que o projeto de Deus se realize. Então, na liturgia, nós ouvimos falar do servo do Senhor, aquele que é chamado para viver a sua vocação como servo. Na segunda leitura, encontramos a figura do apóstolo São Paulo, e ele foi chamado na sua vocação a ser apóstolo com uma missão específica. E no Evangelho nós encontramos o próprio Cristo, que João Batista apresenta como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a missão de Jesus é tirar o pecado do mundo. Ele tirará o pecado do mundo, levando todas as pessoas a fazer a experiência de conversão. Mas diante do chamado que Deus faz para cada pessoa, nesse chamado tem uma missão muito árdua a ser vivida e a ser realizada. Por isso, na primeira leitura, é especificada a missão do servo. O servo não é chamado somente para restaurar Jacó. O que o profeta quer falar com isso? Nós sabemos que o povo de Deus são os israelitas, os filhos de Jacó, constituíram as tribos de Israel. Mas como estas tribos estavam constantemente em guerras, elas foram se dispersando. E o Senhor chama o profeta, chama homens, chama seu servo para restaurar as tribos de Israel, trazer de volta aqueles que estavam perdidos, como ovelhas perdidas. Então ele vai colocar que a missão do servo é muito mais intensa do que isso, porque o servo é chamado a ser luz das nações. E para que ele realize essa missão como luz das nações, ele precisa pensar muito além de si mesmo. Ele tem que pensar muito além da sua própria família. Ele tem que pensar muito além da sua comunidade paroquial. Ele tem que pensar muito além do seu próprio país. E aí está a dificuldade de nós realizarmos como servos a missão que Deus coloca para nós, para que sejamos luz das nações. No entanto, é bom que façamos a reflexão. Muitas vezes, nós como servo, não conseguimos levar essa mensagem de salvação nem mesmo para os nossos familiares. E aí está a grande
missão é transpormos as barreiras que são pequenas para depois procurarmos transpormos as barreiras maiores. A primeira barreira que o servo tem que derrubar é ajudar o seu próprio povo, ajudar a sua própria família, ajudar os que estão mais próximos, mas ele não pode parar. Ali, ele não pode deixar de evoluir, porque como diz a primeira leitura, o servo é chamado a ser luz das nações. Ele tem que ir muito além da sua própria preocupação. E assim é com todos os cristãos. Para Deus não existe e não pode existir um pensamento egoísta que eu ajudei as pessoas que estão ao meu lado, da minha família, a cumprir a minha missão. Não. Enquanto nós não tivermos a visão de um mundo transformado, eu não posso me acomodar, mesmo porque aqui eu sou servo. O servo obedece o Senhor, e obedecer o Senhor é trabalhar incansavelmente até que todas as pessoas conheçam a Deus. Podemos dizer, já olhando para a segunda leitura, que São Paulo foi esse servo desejado por Deus. Porque primeiro ele é chamado a ser apóstolo. O apóstolo é uma pessoa experiente, uma pessoa que já foi experimentada nas dificuldades. E quando nós lemos as cartas de São Paulo, ou até mesmo Atos dos Apóstolos, quando Lucas fala dele, quantas provas São Paulo passou? Quantas vezes ele teve que, mesmo no sofrimento, na perseguição, continuar a sua missão de apóstolo anunciando Jesus. E a própria leitura de hoje, da carta de São Paulo aos Coríntios, define a sua difícil missão, porque quando São Paulo chegou na cidade de Corinto, encontrou um povo depravado, um povo longe de Deus, um povo que buscava outro Deus, e ali aos poucos ele foi anunciando a Jesus Cristo. Mas o bonito de São Paulo, e bonito em nossa missão, que a nossa missão não se realiza plenamente só no anúncio de Jesus Cristo. Mas como vai dizer a segunda leitura de hoje, nós temos que levar o povo à santidade. Porque só quando nós somos santificados é que nós encontramos-nos no caminho da salvação. Por isso, a dificuldade encontrada por Paulo ao pegar um povo pagão, um povo bruto espiritualmente falando, um povo voltado à depravação. Aí ele vai dizer: vocês chamados a serem santos. Isso que é uma confiança em Deus. Isso que é uma dedicação naquilo que lhe é apresentado para ser realizado. E de fato, da comunidade de Corinto saíram muitos santos. Muitos foram santificados, até mesmo essa comunidade passou a ser elogiada. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a nossa missão em nossas comunidades, em nossas famílias, levar a quem está ao nosso redor
aos que estarem no dia a dia conosco a santidade. Mas isso não é possível se eu não viver a santidade. E para que eu possa viver a santidade, necessariamente eu preciso ter uma intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus só é possível quando eu renuncio à minha própria vontade como servo. Quando eu me disponibilizo para que Deus me use segundo o seu plano, segundo o seu projeto, dentro da vocação que Ele me deu. Porque não obedecer a Deus naquilo que Ele nos confia para realizarmos como missão é renegar a vocação. E quem renega a vocação se torna uma pessoa infeliz. Quer ser feliz? Viva plenamente a sua vocação. Mesmo como servo, como vai dizer a primeira leitura, os profetas eram felizes. Mesmo como servidores, cada um deles vivia a alegria e a dignidade de ser um anunciador da vinda do Messias, um anunciador do Deus Todo-Poderoso. Agora é claro, depois de me tornar servo e cumprir a minha missão de levar o testemunho de santidade para as pessoas, para outras pessoas, eu tenho uma realidade que eu preciso vencer, que é o pecado. O pecado traz para o mundo uma negatividade profunda. O pecado faz com que as pessoas percam a confiança no mundo melhor, numa família melhor, num ser humano melhor. Por isso, Jesus, como servo do Pai, veio para mudar essa realidade. E quando João Batista aponta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está apontando a realidade de um novo mundo que estava para ser implantado, de uma nova humanidade que estava para ser implantada, não numa realidade fora do homem, mas no coração do homem. No momento que o homem abre o coração para Deus, na pessoa de Jesus Cristo, imediatamente nós começamos a ter uma outra visão do mundo. Nós começamos a acreditar que qualquer pessoa, por mais pecadora que seja, por mais indigna que seja, esta pessoa tem condição de se restaurar, de tornar-se uma pessoa transformada pelo amor de Deus. E não precisamos ir longe para ver isso. Basta olharmos para Zaqueu, basta olharmos para Mateus, basta olharmos para o próprio São Paulo, que mudou a sua vida da água para o vinho, para Maria Madalena e tantos outros que abriram o coração e deixaram que o Cordeiro de Deus mostrasse para eles a necessidade de mudarem de vida, renunciando ao pecado, e quando fizeram isso, se tornaram grandes homens da fé, grandes homens do cristianismo, grandes homens da humanidade, grandes mulheres de fé, grandes mulheres do cristianismo, grandes mulheres da humanidade. Então, somos chamados na nossa vocação vivermos como servidores, disponíveis para o que der e o que vier. E assim,
nessa minha disponibilidade, eu santificarei a minha vida e serei como servo uma oferta agradável a Deus. Mas essa oferta tem que ser purificada. De que maneira? Indo até o Cordeiro de Deus e dizer como o cego dizia: Senhor, se queres, o Senhor pode me curar. Como o leproso dizia: Senhor, se tu queres, tu podes me limpar. E assim tantos outros. Por isso, vamos até Jesus Cristo nesse segundo domingo do tempo comum e pedir para Ele nos dar graça de purificados, vivemos a nossa vocação na santidade através do anúncio do seu reino. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.